partir de agora, está no ar, pelo canal do YouTube e pelo Facebook, o programa que fala de esportes. Debate esportivo, com destaque para o esporte local e regional. No comando, Beto Pompeia. Na técnica, Gabriel Almeida Bernardes. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Agora são 6 horas mais 35 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. No programa de hoje vamos trazer tudo sobre jogos do Campeonato Paulista, classificação, também os campeonatos de vários estados, né, que nós fazemos todas segundas-feiras. E, como amanhã é feriado, na terça-feira, tudo sobre esporte local, inclusive com entrevista, classificação. Então, na terça-feira, que é feriado, na quarta-feira, tudo sobre o esporte, que a bola rolou, hein? Nossa, que teve de goleada, foi brincadeira, hein? Programa Debate Esportivo, sempre com o apoio da Revistaria do Pedrinho, há 40 anos, na Custódia Almeida, com Aloysio Pereira Barreto. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção, telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de 4 décadas servindo você. A Revistaria do Pedrinho fica na Custódia Almeida com Aloysio Pereira Barreto. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente Denilson Pichitelli. Liels Buffet, há mais de 3 décadas fazendo a sua festa. Casamento, batizado, aniversário, formaturas, é com o Liels Buffet. Fica na rua Paraíso 979, em Araçatuba. Telefone 997814935 e 966734434. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes, e os telefones é 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim, 298, de frente à Praça São Joaquim. Falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike e, além disso, melhores preços de Araçatuba e da região. E você ainda tem a facilidade de pagamento, hein? Vai lá com o Vanderlei Bacalar, vai fazer além do preço bom, e você vai dividir várias vezes para você no cartão. A Siqueira Contábil fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, telefone 3621-1150. Bem, antes de entrar no noticiário, né, nos jogos do Campeonato Paulista, também tudo que rolou nos campeonatos regionais, não se esquecendo que amanhã, a partir das 9h30 da manhã, lá no campo do Associação Veterano do Paraíso, ali em frente da praça, ali a praça ali da Igreja do Paraíso, vai virar o tradicional jogo de saia, né, que eles realizam todos os anos, e amanhã, a partir das 9h30, a rapaziada vai estar lá fazendo com joguinhos, se divertindo, e um joguinho, nessa diversão toda, também uma diversão beneficente, porque essa é uma maneira de você ir lá participar e levar 1 quilo de alimento não perecível. E esses alimentos serão transformados em cesta básica e será doado para a Igreja do Paraíso, onde lá a paróquia, né, será distribuídas para famílias carentes que são atendidas pela a igreja, né? E também, já até ontem, já tinham adquiridos, aí já teve uma doação de 35 cesta básicas tinham sido doados aí por amigos, empresários, comerciantes, já tinham doado em mais de 35 cesta básica. E você lá também colaborando, levando o seu alimento, né, não perecível, né, leva 1 quilo lá para que realmente esse jogo beneficência, brincadeira,
esta festa de terça-feira de carnaval seja transformada aí em ajudar as famílias carentes aí, que são realmente carentes, que são realmente assistidas pela a Igreja do Paraíso. Então, amanhã, terça-feira, a partir das 9h30 da manhã. Mas vamos falar de Campeonato Paulista, né? A bola rolou, né? Nesse final de semana, começou no sábado, e o Santos, venceu. O Santos venceu aí o jogo, né, contra a equipe da Portuguesa, e o Odair Helma agradeceu a torcida do Santos, né? E elogiou aí bastante aí, né, o Lucas Limas. É outra matéria, viu, diretor? Essa depois. E o Odair Helma agradeceu aí bastante a torcida do Santos, depois da vitória de 4-0 diante da equipe da Portuguesa, e o Santos agora encosta na briga pela classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista. E o Odair Helma não escondeu aí a satisfação pelo resultado na Vila. Ele disse que reconheceu que há pontos de melhores no ataque, enalteceu a dupla formada por Lucas Lima e Marcos Leonardo, que projetou aí as rodadas finais, né? Ele disse que há muitas coisas ainda para melhorar dentro do time, mas que vai desfrutar das vitórias, que foi importante, e inclusive até gostaria ele agradeceu o torcedor do Santos, que inclusive uma boa parte não queria o Lucas Lima, mas ele agradeceu aí pelo menos 10 mil torcedores que compareceram domingo chuvoso, domingo de carnaval, lá na Vila Belmiro. Ele disse que mesmo vindo de uma oscilação, e o torcedor não deixou de comparecer, tem ajudado. Isso é verdade, né? A gente tem que também enaltecer aí o torcedor de Santos, mesmo o Santos aí não apresentando um bom futebol, tendo resultados que realmente não foram satisfatórios, né? Mas mesmo assim a torcida tem comparecido, como já disse isso antes, né? E teve aí, né, mais de 10 mil torcedores aí prestigiando nessa excelente vitória aí contra a equipe da Portuguesa. E está feliz pelo time, pelos jogadores, de poder retribuir aí a presença aí dos torcedores nesse jogo, aí, nessa grande vitória. Aí. É claro que o gol com um minuto de jogo, né? Que saiu, a Portuguesa que vinha com uma proposta de marcação, né, tentando aí bloquear a saída do Santos, e o Santos teve aí realmente, fez o gol logo no começo, e as coisas se facilitaram, né? Apesar a boa marcação que a Portuguesa vinha fazendo, né? A Portuguesa, que iniciar como questão um jogo na frente, é favorável, não resta a menor dúvida. A equipe não caiu de produção, continuou forte nas transições, as jogadas feitas, né? E os resultados foram, né? Os gols foram saindo e o resultado acabou acontecendo, vitória da equipe do Santos. Agora com 13 pontos ganhos, inclusive o Santos encostou no Botafogo de Ribeirão e Bragantino, os dois times estão com 14 pontos no grupo A. Resta apenas 2 rodadas para o fim de disputa dessa fase de grupos no Campeonato Paulista. Depois de fletar com a briga na permanência da Série 1, né, o Peixe também se prepara agora para fazer uma espécie de final contra o Corinthians, domingo, na Vila Belmiro, né, na rodada final, e no último jogo joga em Itu contra a equipe do Ituano. Então, está aí os resultados negativos que o Santos teve durante o campeonato, agora começa a faltar na reta final, mas ainda está aí com apenas 1 ponto, né? 1 ponto aí de diferença aí do Botafogo e o Bragantino. Acho que uma vitória do Santos, ele ia para 13, 15 pontos, e um tropeço aí, tanto de Botafogo e como Bragantino, realmente o Santos aí jogaria até por 1 ponto, né, no outro jogo. Sabemos que contra o Corinthians é jogo complicado, mas o Santos teria realmente de torcer por uma derrota do Botafogo ou a equipe do Bragantino,
mesmo que o Santos perca, né? E o Bragantino e o Santos, o Botafogo perde, o Santos teria que pelo menos empatar, né? Para no último jogo aí conseguir a classificação lá em Itu. Mas está aí, vamos aguardar. Ainda falando de Santos, né? E o Santos, hein? Vai ter que jogar com torcida única dentro de casa e sem torcida pela Copa Brasil, hein? É coisa complicada, hein? O Santos que vai estrear. O Santos que ele. Vou aqui, puxar aqui, na hora que dá uma briga aqui que sai. Epa, o que aconteceu aqui, meu diretor? O que aconteceu aqui que... vamos aqui. É isso aí. Vamos continuar falando do Santos aqui. O Santos estreia na Copa do Brasil contra o Ceilândia, né? Eles jogam, portanto, o jogo será quinta-feira, às 20h, no estádio Boca do Jacaré, em Itaguatinga, lá no Distrito Federal. Mas, apesar de estar longe da vila, o Santos terá um ambiente, né, de mandante, porque na última semana a Segurança Pública do Distrito Federal comunicou ao Ceilândia que a partida terá presença de torcida única, conforme o laudo técnico do estádio, mas como a absoluta maioria seria santista, os visitantes acabará sendo o mandante, né, realmente, que vai ter, mas é torcedor do Santos. E, curiosamente, né, o Santos ainda precisa cumprir uma punição de 2 partidas com portões fechados na Vila, sem a presença da torcida, justamente na Copa Brasil deste ano, né? Então, o Santos não vai poder jogar aí, portanto, com a torcida. Mas o técnico diz que o Santos jogará com todos os seus titulares na estreia da Copa Brasil, né? E mesmo porque contra a equipe do Corinthians também, né? Contra a equipe do Corinthians. Portanto, aí a punição ocorreu pela invasão de torcedores no gramado da Vila, pela agressão ao goleiro Cássio na partida contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa Brasil, isso em 2022. Após perder o jogo por 4-0, o Santos venceu, que tinha aí, venceu aí por 1-0, porque mano, foi o primeiro jogo na Neoquímica, o Corinthians ganhou de 4-0. Segundo jogo na Vila, o Santos ganhou de 1-0, mas não teve aí, né, o placar suficiente para conseguir aí, né, continuar na competição. Jean-Pierre Gonçalves Lima, árbitro da partida, relatou na súmula que torcedores do Santos arremessaram bombas no gramado e que o Cássio foi agredido. Todo mundo se lembra desse jogo, o torcedor invadiu o campo e tentou agredir o goleiro Cássio, né? E, por esse motivo, o Santos, portanto, aí, foi enquadrado no artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e prevê aí punições para deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, né? Então, está aí, o Santos vai ser prejudicado aí na Copa, né? Na Copa Brasil, torcedores que, de vez de ajudar, acaba complicando, não tinha necessidade de entrar em campo, fazer toda aquela palhaçada, e aí acaba prejudicando o seu time, né? Que eu acho que quem tem que ser punido, o torcedor também tem que ser punido. Tem que ser punido para mesmo, já que ele entrou com agressão, todo mundo sabe que é o torcedor, que ele foi, né, pego pelo segurança. Ele tinha até realmente pegar uns 3 anos sem assistir os jogos, principalmente os jogos do Santos. Ele tinha que ser punido. O Santos está sendo punido e o torcedor continua livre assistindo os jogos do Santos, que eu acho, na minha opinião, eu acho que ele também tinha que ser punido. São 6 horas e 50 minutos. Estamos apresentando o programa Debate Esportivo. E vamos falar do Corinthians, hein? O Coringão venceu o Mirassol, mas foi um domingo de carnaval, só foi alegria para o Corinthians, né? Lá na Neoquímica Arena, e venceu a equipe do Mirassol por 3-0. Com o estado cheio mais uma vez, né? E sobre fortes chuvas que caíram, mesmo assim o torcedor do Corinthians esteve presente, lotou mais uma vez na Neoquímica Arena, e se for analisar o Corinthians jogou bem, apesar do susto do Mirassol, foi um mais eficiente na construção do placar, com gols de Roger Guedes,
2 vezes, está sendo craque, inclusive, do campeonato, é o artilheiro, e Renato Augusto, para mim, o melhor jogador do campeonato aí, com toda a sua experiência, realmente está jogando fino da bola. E a noite foi completa teve Guedes virando aí o artilheiro do Campeonato Paulista. E outro destaque foi Cássio, né? Cássio que acabou fazendo um pênalti e acabou defendendo um pênalti, foi batido por Camilo aí. Agora o Corinthians praticamente garantido na liderança do Grupo C, né? Basta um empate nas 2 rodadas seguintes para não ser mais alcançado aí pelo segundo colocado do grupo. A vitória levou o Corinthians a 18 pontos na ponta do Grupo C, o São Bento, que é o segundo, que tem 9, 8 anos, a Lanterna tem 6, um jogo a menos, os dois podem apenas empatar em pontuação com o Corinthians. E já o Mirassol permanece com 12 pontos em terceiro no Grupo B, mas depende de combinação de resultado para se classificar, já que São Paulo e Água Santa estão com 17 pontos ganhos, muito difícil para a equipe do Mirassol. E como disse, né, com os 2 belíssimos gols, o Roger Guedes chegou aí a 7 e ultrapassou o golapo do São Paulo e Johnny Kennedy da Ferroviária, que até então vinha aí na artilharia da competição. Mas foi aí um grande jogo, a fiel corintiana saiu satisfeita, né, do Neoquímica Arena, e o Corinthians realmente aí que já vinha de boa vitória e conquistou mais uma grande vitória. Já vinha de bom jogo, né? Não uma vitória, mas um bom jogo diante da equipe do Palmeiras, né? Que jogou muito bem, saiu na frente, o Palmeiras virou 2-1, o Corinthians empatou, e senão o goleirão Everton, com certeza, as coisas seriam diferentes. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes, e os telefones 3623-1997 9109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura, encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike com os melhores preços da cidade e da região. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, e o telefone é 3621-1150. Um abraço para o meu amigo Éder Verri, grande Éder Verri, que já vai começar o campeonato mês que vem, né, Éder? Depois o Éder vai mandar todos os detalhes e também participar do programa, para o campeonato também de Veta, 35 anos, que vai começar lá no Camisa 10. Um abraço para o Rodrigo Souza, Marcelinho Domingos da Silva, o Paulo Estido Nunes Pereira, um abraço para ele, para a dona Lena, Clodoaldo Ferreira da Silva, grande Clodoaldo, hein? João Teófilo de Souza, corintiano, a minha amiga Célia Cazuco, está aí também, sempre acompanhando o nosso programa. Um abraço para você, Célia, está aí, né? Um abraço também para todo o pessoal aí o Celso, né? Um abraço para o Celso também, que é o marido da Célia, né? Faz tempo que a gente não se vê, né? Mas logo, logo a gente vai estar se vendo. Meu amigo Joaquim Carlos Araújo, grande bichinho, hein? Bichinho, esse é uma fera. Ministro, Menagete, maionese, não estou entendendo aqui, não, mas, né? Não vai até os 8 horas, estaremos na... O Tião Neves está dizendo aqui, né, que amanhã, a partir das 9 horas até as 8 horas, estaremos no ginásio Plácido Rocha recebendo arrecadação para ajudar os irmãos de São Sebastião. Então, está aí, quem puder, né, colaborar, né, levar, inclusive, água, mantimento, roupas, que realmente muita tristeza, né, que aconteceu lá em São Sebastião, né, no litoral sul, ali perto de Ilhabela, né, realmente, acho que mais de 35 pessoas, né, morreram, realmente
um desastre ambiental muito triste, forte chuva que caíram aí, e realmente, né, muitas pessoas perderam tudo, e muitos acabaram aí, né, morrendo, lamentável, né? Então, se você puder colaborar, ajudar essas famílias que estão passando necessidade, vão amanhã até o ginásio Plácido Rocha, das 9 horas da manhã até 6 da tarde, para produtos de limpeza, água, né, produtos de limpeza, higiene, água, mantimentos. Vamos colaborar. Eu sei que o povo araçatubense é bastante solidário, né? E tenho certeza que vai colaborar e amanhã comparecendo lá no ginásio Plástico Rocha, fazendo aí a doação. Aí, um abraço, tchau. O pessoal com certeza vai colaborar. E já tem 40 e tem mais, já 40 falecidos, né, que morreram, e tem 80 sumidos aqui, tá falando aqui o Tião Neves, né? É lamentável, né? Muito, muito, muito triste, muito triste, muito triste. Também quero um abraço aqui, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal está aqui ligadinho, né? O Francisco Coqueiro, grande corintiano, abraço, o Coqueiro. E só você que está sempre ligadinho, que acompanha o programa de debate esportivo, que hoje, né, segunda-feira, estamos trazendo um resumo do Campeonato Paulista, né, os 4 times também do Campeonato do Paulistão, que é o Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Também vamos dar os resultados dos campeonatos regionais também. E, como amanhã é feriado, mas na terça-feira vamos trazer tudo o que aconteceu nesse final de semana aqui em Araçatuba, onde a bola rolou, que inclusive com entrevistas. Então, quarta-feira, ficam ligados. Amanhã é terça é feriado. Mas não esquece que amanhã é terça feriado, mas também tem a festa de confraternização lá no campo da Associação Paraíso de Veteranos, ali em frente à Praça da Igreja do Paraíso, onde estarão realizando o tradicional jogo de saia. É um jogo festivo e, ao mesmo tempo, um jogo beneficente, porque é um jogo que estão todo mundo pedindo que para o pessoal levar alimentos, né, não perecíveis, né, que realmente eles terão aí esses alimentos perecíveis, que será destinado à Igreja do Paraíso, onde lá, a Igreja do Paraíso realmente será doado por família carente. Há já mais de 35 cestas básicas que já foram doadas por amigos, empresários, comerciantes, né? Já foram doadas mais de 35 portanto, aí, cesta básica. E os alimentos serão arrecadados amanhã, também serão entregues lá para a Igreja do Paraíso, onde lá também estarão montando a cesta básica para distribuir para famílias carentes que realmente são assistidas pela Igreja do Paraíso. Então, vamos colaborar, né, aí com essa festa, né? Eu quero um abraço para todo o pessoal da Igreja do Paraíso, o Dudu, que é o diretor de eventos, lá o Paulinho, que é o presidente da Associação para Veterano Paraíso, e estaremos lá amanhã assistindo essa grande festa, amanhã, a partir das 9h30, lá no campo do Paraíso, em frente à Praça da Igreja do Paraíso. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, telefone 3623-1997-9909-7284. Siqueira Contábeis, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Real Bike, onde você encontra vários modelos de bike com os melhores preços da cidade e da região. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac. Telefone 3621-1150. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas de vídeo. Ed Leite Produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de 4 décadas, atendendo você. A Revistaria do Pedrinho fica na Cusídio Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente Denilson Pichitelli. Liels Buffet, mais de 3 décadas aí, fazendo a sua festa, casamento, aniversário, batizado, formaturas, com o Liels Buffet,
que fica na Rua Paraíso, 979, em Araçatuba, telefone 997814935 e 966734434. Falamos, então, aí do Santos, né? Também do Corinthians. Vamos falar de São Paulo, né? Do tricolor paulista, que está aí também, que vem de uma grande vitória, né? O torcedor de São Paulo realmente está bastante empolgado agora com o time, inclusive o técnico Rogério Ceni encerrou, portanto, no dia de hoje, preparação para o jogo diante do São Bento, amanhã, às 7h30 hein? O jogo será em Sorocaba, aí, né? Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Portanto, aí o técnico, o Rogério Ceni, e a comissão técnica, né, fizeram o treinamento de ontem. E o time está aí se preparando para esse compromisso contra a equipe do São Bento de Sorocaba. Portanto, aí, o Rogério Ceni deve aí promover algumas mudanças na equipe titular, poupando alguns nomes mais desgastados no meio de campo, como Wellington Rato e zagueiro Alan Franco, né? Mas o provável time de amanhã contra o São Bento deve ser Rafael, Natan, Alan Franco ou Pablo Maia, Beraldo e Caio Paulista, Luan ou Pablo Maia também, e Gabriel Neves, Pedrinho, Luciano, Galopo e Caleri. Deve ser o time do São Paulo para amanhã contra a equipe do São Bento às 7h30 em Sorocaba. O São Paulo que pode, inclusive, amanhã segurar a sua vaga antecipada para o mata-mata, né? Caso consiga aí uma vitória contra o São Bento de Sorocaba. Com 17 pontos, o time está apenas uma vitória da classificação para as quartas de final do Paulista. Depois do jogo contra o São Bento, São Paulo ainda encara pela frente a equipe do São Bernardo no Morumbi e o Botafogo em Ribeirão Preto. O Paulo praticamente está classificado, né? 3 jogos, precisa conquistar aí pelo menos 3 pontos. Eu acho que não vai ter dificuldade para realmente conquistar a sua classificação, pelo menos no crescente que está o São Paulo, né? Está melhorando o time do São Paulo, a torcida está gostando, ficando satisfeita, realmente os resultados positivos né? Tá chegando, né? Está conquistando, né? Porque o São Paulo veio aí trabalhando com dificuldades, resultados negativos, a torcida chegou a ficar até, em alguns momentos, impaciente, até vaiou, mas agora parece que realmente está engrenando, o time está começando a apresentar um bom futebol. Então está aí, São Paulo realmente precisa. Falar do Palmeiras, né? O Palmeiras que já classificado, mas está aí de olho na liderança, né? Está classificado, mas na liderança também do Campeonato Paulista, mesmo com a sua classificação já garantida para as quartas de final, e precisa entrar em campo nesse final de semana quando se a equipe do Santo André ou a derrota do Santo André para o Ituano deixou a equipe do Palmeiras com pelo menos a vice-liderança do grupo D. Liderança é brincadeira, né? O Palmeiras está com 21 pontos ganhos, não pode, né, mais ser ultrapassado, né? E classificou aí a equipe do Ramalhão, que ficou com 14 pontos, pode chegar no máximo aos 20, caso vença as 2 partidas restantes. Os 2 melhores classificados de cada fase o confronto direto da quarta de final, né? Aí já fica mais tranquilo. Mas falando ainda do Palmeiras, agora mira a confirmação da liderança da chave e também da classificação em geral, que garante a vantagem de jogar em casa nas quartas e nas semifinais e a segunda decisiva da partida final. Por isso a vantagem de você terminar em primeiro lugar nos pontos gerais, porque você tem essa vantagem, né? Tem a vantagem de realmente jogar em casa nas quartas de final, nas quartas, na semifinal e a segunda decisiva partida da final. Então, realmente, o Palmeiras já fora de casa é uma equipe realmente quase imbatível, dentro de casa, aí as coisas realmente ficam mais tranquilas. E o principal adversário do Palmeiras, no momento, é o São Bernardo, que é o vice-líder do Grupo D, também já classificado com 20 pontos, apenas um a menos do que a equipe do Palmeiras. O Palmeiras depende apenas das próprias forças para garantir a liderança e a melhor campanha da primeira fase. Por isso, basta vencer os 3 jogos restantes,
contra o Bragantino em casa, Ferroviária em casa e o Guarani fora. Portanto, aí, Palmeiras, sério candidato ao título de campeão do Campeonato Paulista. Mas vamos aos jogos, né, realizados nesse final de semana do Campeonato Paulista, né? A bola rolou aí, Campeonato Paulista, e os jogos nós tivemos aí, jogos no sábado e no domingo, nós tivemos aí, portanto, no sábado, a Inter de Limeira, Inter perdeu em casa por Água Santa, que faz um bom campeonato por 1-0, e a Ferroviária, hein? Até que enfim, hein? Venceu o Guarani lá em Araraquara por 1-0, Santos, que nós já falamos, né? Não teve dificuldade para vencer a Portuguesa por 4-0, também vitória da equipe de São Bernardo em casa para o Botafogo de Ribeirão por 2-2, falando do Corinthians, que venceu o Mirassol por 3-0, o Ituano venceu também o Santo André por 2-0, então, portanto, aí, daqui a pouco, amanhã, né, hoje é segunda, amanhã teremos aí São Paulo e, aliás, o São Paulo joga fora, né? Joga em Sorocaba, como nós falamos contra o São Bento, 7h30, o Palmeiras só joga quarta-feira, às 9h35, em casa, contra a equipe do Bragantino. Após esta rodada, que tivemos nesse final de semana, a classificação do campeonato. No grupo A, Botafogo de Ribeirão está em primeiro com 14 pontos, segundo o Bragantino com 14, terceiro Santos com 13, em quarto a Inter de Limeira com 10 pontos. No grupo B, São Paulo lidera com 17 pontos, segundo Água Santa também com 17, terceiro Mirassol com 12, em quarto vem a equipe do Guarani com 10 pontos. No grupo C, Corinthians lidera com 18 pontos, segundo São Bento com 9, terceiro Ituano com 9, quarto a Ferroviária com 8 pontos. Já no grupo D, Porto Palmeiras é líder com 21 pontos, segundo São Bernardo com 20, terceiro Santo André com 14, em quarto a Portuguesa, hein? Portuguesa vai acabar caindo, hein? A Portuguesa está apenas com 6 pontos ganhos, e, portanto, o time da Lusa. Mas os próximos jogos, teremos, portanto, só o final de semana, né? Que teremos aí o jogo no próximo final de semana, Água Santa e Botafogo de Ribeirão, Internacional de Limeira e Guarani. Teremos a equipe Bragantino contra Ituano, São Paulo recebe a equipe do São Bernardo. Teremos clássico, hein? Às 4h, domingo, lá na Vila Santos de Corinthians. Teremos também Palmeiras e Ferroviário, Portuguesa, a Luzinha, que está precisando da vitória em frente de São Bento, e a equipe do Santo André enfrenta a equipe do Mirassol. Portanto, esses são os próximos jogos e a classificação aí do Campeonato Paulista. Mas vamos saber como é que está o campeonato, a Taça Guanabara, hein? A Taça Guanabara também, bola está rolando, vários jogos da Taça Guanabara. Portanto, tivemos nesse final de semana a Taça Guanabara, o empate de Nova Iguaçu e a Portuguesa Carioca em 1-1, vitória da equipe do Madureira 1-0 sobre a equipe do Resende, e o Botafogo venceu por 2-0 a equipe do Bangu, vitória da equipe do Audax do Rio 3-2 diante do Boa Vista, e o Fluminense venceu o Clássico, hein? Venceu o Clássico com 2-0 contra o Vasco, e também o Volta Redonda perdeu o Flamengo por 3-1. A classificação da Taça Guanabara está aí, então, o Flamengo é líder com 20 pontos, segundo o Botafogo com 16, terceiro Fluminense com 16, em quarto o Vasco com 14, em quinto Volta Redonda com 13, em sexto o Bangu com 12, em sétimo Madureira, hein? O Madureira está aí em sétimo com 9 pontos ganhos, teremos em sexto, aliás, vou começar tudo de novo para a gente aqui dar uma pulada aqui. Então, vamos começar tudo de novo. Agora aqui, vamos começar. O Flamengo é líder com 20 pontos, segundo o Botafogo com 16, terceiro Fluminense com 16, em quarto o Vasco da Gama está aí com 14 pontos, e em quinto Volta Redonda com 13, em sexto o Bangu está com 12 pontos, né, em sexto lugar, em sétimo a equipe do Madureira com 9, em oitavo Audax com 9, em nono a Portuguesa com 9, em 10º Nova Iguaçu com 7, 11º Resende com 4, e na última colocação, em 12º, o Boa Vista com apenas 2 pontos. Portanto, esses os resultados da Taça Guanabara e a classificação. Mas, falando da Copa Guanabara,
vamos ao Campeonato Mineiro, né? O Campeonato Mineiro, que também está aí bastante movimentado. Aí. Tivemos aí, portanto, a vitória do Atlético, Atletique 3 e a Caldense 2, o empate em Ipatinga 1 e América Mineiro 1. O América Mineiro que realmente faz uma boa campanha e acabou empatando. E a equipe do Atlético Mineiro teve aí com dificuldade para vencer por 2-1 o Patrocinense, hein? O Atombense empatou em 2-2 com o Democrata. Vitória do Cruzeiro por 4-0 diante da equipe do Vila Nova. E hoje, às 8h30 da noite, um jogo isolado entre o Democrata contra a equipe do Pasto Alegre, né? Não, Pouso Alegre. Vamos à classificação, né, do Campeonato Mineiro. No Grupo A, o Atlético Mineiro é líder com 16 pontos ganhos, segundo o Atlético Clube com 9, em terceiro, Pouso Alegre com 8, em quarto, o Vila Nova com 4 pontos. Já no Grupo B, a América Mineiro está na liderança com 14, segundo, Caldense com 4, em terceiro, Patrocinense com 3, em quarto, Democratas também com 3 pontos. Já no Grupo C, Cruzeiro é líder com 18 pontos, segundo, Tombense com 8, em terceiro, Democrata com 6, em quinto, a equipe do Ipatinga aí, com 5 pontos. Até agora, o time que faz a melhor campanha aí é o Atlético Mineiro, hein? O Atlético Mineiro está aí com 16 pontos na competição, aí, a equipe do Atlético Mineiro. Aí, então, esse é o Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro. Mas, falando do Campeonato Mineiro, vamos falar também agora do Campeonato Paranaense, né? Campeonato Paraense também, a bola rolou nesse final de semana, hein? Nós tivemos aí o empate entre Arucu e contra o Azuris em 1-1. A equipe do Curitiba venceu por 1-0 a equipe de Londrina. Tivemos a Foz do Iguaçu 0, Operário 2, hein? Foz do Iguaçu, do meu amigo Nivaldo, já caiu já, o time da Foz. Tivemos a vitória também do São Josuense 2-0 diante da equipe do Rio Branco. Vitória do Atlético Paraná 1-0 diante do Cascavel. Tivemos aí a derrota em casa do Cianorte para a equipe do Maringá por 3-0. A classificação do Campeonato Paranaense, temos aí, portanto, na liderança do Atlético Paraná com 28, segundo Operário com 22, terceiro Curitiba com 22, em quarto a equipe do Maringá, está aí Maringá em quarto com 18 pontos, em quinto Cianorte com 16, em sexto São Joseense com 12, sétimo Cascavel com 12, em oitavo Londrina com 10, em nono Aruco com 10, em décimo Azures com 8 pontos, temos aí em 11º Rio Branco com 4, em 12º a Foz com 3 pontos ganhos. Do Campeonato Paranaense, vamos para o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho também com um campeonato aí, né? Também muito equilibrado. Tivemos um empate no Campeonato Gaúcho entre Nova Hamburgo e Caxias em 1-1, e a equipe do Internacional venceu São José por 2-0, né? Boa vitória. Juventude venceu em casa por 2-1 o Aimoré, empate em 0-0 entre São Luís e Grêmio, também empate entre Ipiranga e também o Brasil de Pelotas em 2-2, e tivemos aí, portanto, a vitória da equipe do Esportivo contra a equipe do Avenida por 2-1. Portanto, a classificação do Campeonato Gaúcho, o Grêmio é líder com 22 pontos, está bem disparado, Internacional em segundo com 16, em terceiro Ipiranga com 14, em quarto Caxias com 13, em quinto Juventude com 10, em sexto a equipe do Brasil de Pelotas com 9 pontos, em sétimo São José com 9 pontos, em nono e oitavo Avenida com 8, em nono Novo Hamburgo com 8, em décimo São Luís com 7, em 11º Esportivo com 6, em 12º Aimoré com 4 pontos ganhos. Portanto, aí, este é o Campeonato Gaúcho. E o Campeonato Baiano, hein? Lá na Boa Terra, Campeonato Baiano da Boa Terra. Vamos saber como é que foi também o Campeonato Baiano
lá na Boa Terra. Tivemos aí a vitória do Juazeirense por 2-0 diante da equipe do Atlético Bahia. Também, quem perdeu em casa foi o Docimel, perdeu por 1-0 para o Bahia. Vitória empatou em casa contra o Jacupiense em 1-1. Não foi um bom resultado para o Vitória, não, hein, velho? Eles resultaram esse empate aí do Vitória aí, né? Tivemos também a vitória do Bahia de Feira, que venceu bem, venceu por 4-0 a equipe do Itabuna, e também o Barcelona de Ilhéus empatou em 1-1 contra Jacobinense. A classificação aí, portanto, do campeonato baiano: primeiro Bahia com 21, terceiro Juazeirense com 16, em terceiro Jacupiense com 14, em quarto Itabuna com 12, em quinto Vitória com 11. Vitória, em que situação está a Vitória, hein? Sempre briga pela primeira colocação, está aí na quinta colocação. Em sexto vem a equipe do Bahia de Feira com 10 pontos, em sexto. Em sétimo, portanto, o Barcelona de Ilhéus. Ela também tem o Barcelona, hein? Barcelona de Ilhéus com 9, em oitavo, Atlético Bahia com 8, em nono, Jacobinense com 7, em décimo, Docimel, portanto, aí com 2 pontos ganhos. Portanto, aí, né, tudo sobre o Campeonato Paulista, né, os resultados, classificação, e também sobre os campeonatos regionais aí que deixamos vocês ligadinhos, né, que tem muito pessoal que é mineiro, gaúcho, paranaense, baiano, né, que quer que o resultado, saber como é que é a situação aí das suas equipes aí dentro dos campeonatos estaduais. Agora são 7 horas mais 16 minutos. Não se esquecendo, você, amigo torcedores, que gostam de assistir um jogo, uma festa, né? Uma festa beneficente que vai arrecadar, né, alimentos para famílias carentes. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, lá no campo da Associação Esportiva Paraíso de Veteranos, um jogo da Saia, que já é uma tradição, esse jogo que, inclusive, em prol de arrecadar alimentos, né? Alimentos que serão doados lá para a Igreja do Paraíso, onde a Igreja do Paraíso estará realmente aí montando cesta básica e distribuindo para as famílias carentes. Como já disse, né? Várias pessoas já colaboraram, muitos já fizeram aí, comerciantes, pessoas, né, mesmo assim, amigos, né, comerciantes, empresários, doaram já várias cestas básicas, mais de quase 40 cestas básicas que já foram, né, entregues lá para a diretoria da associação, para o diretor, o Dudu, que é diretor de eventos, e mais que será arrecadado amanhã. Tenho certeza que o torcedor vai levar um kit de alimento não perecível e que serão juntados todos, entregues lá na Igreja do Paraíso, onde lá eles estarão deixando tudo prontinho para entregar para as famílias carentes que são assistidas pela Igreja do Paraíso. Então, você, meu amigo torcedores, vá lá amanhã, além de ver essa confraternização, vão colaborar também com os mais carentes. Um abraço para o meu amigo Levi Fernando, grande Levi, abração para o Levi, meu amigo Odair Tabata, santista, está feliz, já está dizendo que o Santos vai ser campeão, hein? Aí, Odair Tabata, te encontro você amanhã lá no Campo do Paraíso, hein, Tabata? O Tabata já está dizendo que o Santos vai ser campeão. Primeiro no Tabata, vamos ver se o time vai classificar, né? Não está nem classificado ainda, vamos devagar aí. O Denilton Paulo Duzianta, meu abraço. Pessoal do Atlanta Veterano, um abraço pessoal do Atlanta, Ana Silva, Josimar Midé, esse é fera, hein? Grande Josimar de Midé, Tata Alexandrino, todo mundo que está acompanhando aqui nosso programa de debate esportivo. Amanhã é terça-feira de carnaval, é feriado, nossa equipe está de folga, né? Todo mundo de folga, mas na quarta-feira estaremos de volta. Quarta-feira, tudo que rolou no futebol aqui da nossa cidade, inclusive com entrevista e jogos surpreendentes, hein? Esse final de semana, os minicampos da cidade, teve jogos com resultados surpreendentes, hein? Realmente. E tudo isso você vai ficar sabendo, portanto, na quarta-feira. E também, né, as entrevistas que nós fizemos aí, né, nos campos aí, nos campeonatos da cidade. Vamos embora, né, diretor? Agora são 7h20.
Estamos chegando ao final de mais um programa Debate Esportivo. Agradecer a você, meu amigo, que sempre tem nos acompanhado, nos prestigiado. Dizer a todos uma boa noite, um bom feriado e até quarta-feira, se Deus quiser. E Ele quer, com certeza, com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até quarta-feira.